Oi pessoal, sou Alex Mantesso, fotógrafo e empreendedor, e a gente está de novo aqui no canal Gpix Brasil, onde a gente fala de dicas e informações para a sua carreira de fotografia. Hoje, dando continuidade ao assunto de gestão de clientes e organização, a gente vai falar da organização das tarefas, de como pegar as tarefas que eu tenho no meu dia a dia e organizar isso de uma forma melhor para ser mais eficiente, mais efetivo no que eu tenho para fazer. Planejar as atividades colabora para alcançar o resultado necessário e esperado. O que significa isso? Eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia. As pessoas todo dia, espero que todo dia tenham coisas a fazer. Sejam elas fotografar, tratar foto, pagar conta, conversar com o cliente, prospectar, não importa o que você tem, você vai ter uma série de atividades ali. Um dos grandes erros é as pessoas fazerem isso aleatoriamente, simplesmente saírem fazendo. Quando eu paro e avalio o que eu tenho para fazer e planejo, a chance de eu ter sucesso no fim do dia, de eu sair do meu dia feliz com o resultado, tendo cumprido o que eu precisava cumprir, é muito maior. Então é isso que a gente está falando, quanto mais eu conseguir planejar isso, melhor para a minha produtividade. E a gente vai agora tratar de ferramentas e dicas simples para o planejamento desse seu dia a dia. São algumas coisas que são bem fáceis de aplicar, não tem nada complexo aqui, que as pessoas até falam, eu já sabia disso. Tá, e por que não está usando? Porque tem gente que já sabia mesmo, ou alguns já até falam, isso eu já uso, ótimo. Mas são algumas coisas que as pessoas às vezes esquecem ou não se dão conta de quanto é simples organizar as tarefas do dia a dia. A primeira delas é realmente uma lista de tarefas. É uma listinha das coisas que você tem para fazer. Primeira coisa é que ela deve ser preparada antes de iniciar as atividades. Não adianta nada chegar no meio do dia, vou fazer minha lista de tarefa, parar para fazer. Não, tem que sentar antes, falar, ou antes no começo do dia, ou no fim do dia para o próximo, falar o que eu tenho para fazer. E aí listar ali as coisas que precisam ser feitas naquele dia. Pode ser no papel ou digital, Tem gente que gosta no papel, tem gente que usa aplicativo. Hoje tem uma série de aplicativos que fazem isso de uma forma muito boa, tanto em celulares quanto online. E aí é uma questão individual de cada um. Tem gente que fala, eu não suporto papel porque fica ali me incomodando. Tem gente que putz, eu não uso o eletrônico porque eu não consigo lembrar de olhar o eletrônico. Então avalie o que é melhor para você. O importante é fazer a lista, é preparar o seu dia, hoje eu farei isso, isso, isso. Independente de ser papel ou digital, o importante é que ela esteja sempre acessível e seja consultada. Não adianta fazer uma listinha escondida. Tem que ter uma lista que toda hora eu estou dando uma olhada para ver se eu estou acompanhando o que eu me propus, para ver o que está faltando, qual a próxima etapa, se tem alguma etapa que eu tenho que fazer ali no meio de uma outra. Então, a lista não pode estar de difícil acesso. Ela tem que estar muito fácil de achar, tem que estar muito fácil de acompanhar. Então pensa nisso na hora que você vai definir o seu modelo. Qual é o modelo que você vai ter sempre ali à mão? E no final do dia eu tenho que verificar e avaliar o que foi realizado e o que não foi. E entender os porquês disso. Não adianta simplesmente eu chegar no fim do dia e falar, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Tá, por que eu não fiz o que eu me propus a fazer? O que aconteceu ali que uma determinada tarefa que eu tinha me proposto a fazer não foi executada? Podem ser N respostas, eu preciso entender. Porque o entender isso vai me ajudar a preparar minha listinha de amanhã melhor. Eu vou entender que determinada coisa não foi feita porque eu estimei um tempo errado, porque eu fui atrapalhado, por alguma razão. Eu só preciso entender por quê para preparar minha próxima lista melhor. Alguns benefícios que eu acredito no papel. Primeiro, eu tenho que refazer a lista e isso me obriga a reavaliar a prioridade. O que o papel me dá? A lista de hoje vai estar cheia de coisinha lá, mas não serve para amanhã. Eu vou ter que parar de novo e escrever. Quando eu faço isso, eu reavalio cada ponto para ver se não tem que mudar a ordem de alguma coisa, para ver se não surgiu nada. Então, esse processo de refazer a lista já me ajuda a planejar o dia, porque eu vou realmente parar para avaliar tarefa a tarefa. Isso ajuda muito na montagem das minhas tarefas do dia. Tem muito aplicativo, por exemplo, que não te dá isso. Ele simplesmente você não consegue reordenar, é mais complicado, então por isso que o papel é legal. O papel me incomoda muito mais do que um arquivo de computador. Minhas listinhas elas ficam ali perto do computador, perto do mouse, porque toda hora eu passo por ali, olho para ver como que está aquilo ali. Eu já tentei usar eletrônico, já tentei usar internet, já tentei usar um monte de coisa que acontecia,
eu esquecia de acessar, era um negócio que passava batido, estava num lugar que eu acabava não acessando, e aí se perdia a função de acompanhar aquilo ali. Então o papel realmente sempre foi muito mais fácil. Olhou, viu o que tem para fazer e resolve rapidinho. E quando eu marco OK no papel, aquilo fica marcado para um acompanhamento visual no final do dia. Existem muitos aplicativos do To-Do List, de acompanhamentos de tarefas, que quando você marca que fez, aquilo some, aquilo só fica o que está para fazer. Então, no fim do dia, eu não consigo acompanhar para ver, tá bom, eu tinha 10 coisas para fazer e fiz as 10, fiz 7, porque simplesmente eu não tenho como comparar, eu não sei quantos % do que eu me propus eu fiz. E no papel tá ali, tá marcadinho, tá feito, no fim do dia eu chego e falo, olha, eu tinha essa lista de 10, fiz 7, cumpri 70%, ou fiz 10, cumpri 100%. É muito mais prático de analisar isso. E estabelecer um tempo para cada atividade também é um procedimento legal, em vários aspectos. Primeiro que você começa a descobrir quanto tempo você leva para cada coisa. No começo a gente erra muito, fala, tratar foto leva 15 minutos, leva 1 hora. Seleção de foto é muito baba, leva um tempão. Então assim, você começa a dimensionar o quanto de tempo você emprega em cada atividade. Isso vai te dar uma grande noção de saber quanto de cada trabalho você consegue colocar no seu dia. Então não adianta eu prometer fazer um monte de coisa no dia se não cabe fisicamente em termos de tempo dentro de um dia. Isso também vai me ajudar na hora de fazer preço. Por quê? Se eu tenho trabalhos que levam 2, 3 dias em termos de tempo de trabalho para fazer, eu tenho que cobrar mais do que trabalhos que levam um dia. Eu começo também a dimensionar quantos trabalhos cabem na minha semana e no meu mês. Então entender o quanto tempo eu levo com cada atividade é fundamental no meu negócio. Próxima etapa é definição de prioridade. Entender que quando eu vou criar minha listinha, eu tenho que ter um critério para criar isso, a ordem disso. O critério vai me ajudar a entender o que colocar primeiro. Pode ser N opções de critério, você que vai definir, não tem uma regra para isso. Por exemplo, vou fazer primeiro o que é mais importante, né? Ou não, vou fazer primeiro o que é mais urgente. Tem coisa que é urgente e não é importante? Tá cheio, né? Às vezes, um cliente liga no meio de uma coisa super importante que você está fazendo, pelo amor de Deus, preciso da minha foto agora, porque eu esqueci, não sei onde está o arquivo, você tem que parar aquilo lá que você está fazendo para fazer aquilo que é urgente e voltar depois para o que é importante. Então, tem isso. Tempo necessário. Tem gente que prefere fazer um monte de coisas de rapidinhas para depois fazer as coisas que tomam mais tempo. Tem gente que fala, não, eu vou fazer esse negócio que toma um tempão, me livrar disso e depois fazer essas coisas que são rapidinhas. É critério, de novo, você que vai definir o que vai fazer. Encadeamento não tem como fugir. Aquela história, para tratar uma foto, eu preciso fazer a foto primeiro. Então, eu vou primeiro fazer a foto e depois tratar. Tipo de atividade. Isso tem muito a ver com o nosso estilo. Então, tem gente que gosta mais de tratar, tem gente que gosta mais de fotografar. O que eu gosto de fazer? Vou fazer primeiro ou vou fazer depois? Eu, por exemplo, prefiro fazer sempre primeiro as coisas chatas, para me livrar delas, para depois me recompensar com fazer as coisas legais. Então, tem gente que não, fala, não, eu vou fazer as coisas legais para me incentivar e depois eu vou fazer as chatas. É você que define. E aí, tem um monte, né? O importante é definir a sua listinha com um critério. Saber por que você está colocando alguma atividade antes da outra para ordenar isso de uma forma pensada e não aleatória. Definir prioridade ajuda a entender os porquês no fim do dia. Vai chegar no fim do dia e você falar, tá bom, tinha 10 coisas para fazer, sobraram 3. Por que sobraram essas 3? Porque essas outras daqui eram mais importantes, eram mais relevantes, foram mais urgentes, eu não sei o critério que você definiu, mas te ajuda a entender. O que você não pode é ficar frustrado porque tinha alguma coisa que não podia deixar de ser feita e não foi. Quando eu defini com uma prioridade pensada, isso não acontece, porque as outras coisas realmente estavam numa prioridade maior do que aquela, e eu fico tranquilo, por mais que talvez não tenha entregue, talvez não tenha acabado, eu estou tranquilo com a decisão que eu tomei, porque foi uma decisão pensada e não aleatória. Mais importante é não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é o maior erro, né? As pessoas começam a achar que tem muita coisa para fazer, começa a tratar uma foto, lembra do outro cliente, começa a selecionar uma foto do outro cliente, aí lembra de um outro processo, para tudo para fazer aquilo. Isso não vai funcionar nunca, né?
tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora é pedir para não fazer nada, porque as pessoas começam a abrir várias frentes de trabalho e não acaba nenhum deles. Então, realmente, faça uma de cada vez. Se tiver que parar algum no meio por alguma coisa urgente, para e volta para aquele quando acabar aquela coisa urgente. Não começa a embananar seu dia com um monte de tarefas ao mesmo tempo. Ambiente de trabalho também influencia nessa história de organização. Então, se eu trabalho em qualquer lugar, não fique logado nas redes sociais. Ah, mas eu faço trabalhos, eu faço atendimento a cliente. Tá bom, mas você não precisa ficar logado lá. Né? Aquilo lá é um consumidor de tempo gigantesco. A gente entra numa rede social para ver uma coisa específica, esquece o que é e navega por mais umas 10 que você nem sabia que existiam ali. Então, ficar logado é um consumidor de tempo muito grande. Isso acaba com a organização até das suas tarefas, porque vai atrasar tudo. Então, procure acessar redes sociais fora do horário das atividades. Evitar programas de mensagem. Eu sei que hoje em dia as pessoas se comunicam muito mais por mensagem, seja WhatsApp, Messenger, o que quer que seja, do que às vezes por telefone. Mas essas conversas às vezes não tem fim. As pessoas, então tá bom, então tá, tchau, tchau, um beijo, carinha, carinha. Acabou, uma hora para essa conversa. Elas tendem a durar muito mais tempo do que uma conversa telefônica às vezes. Então toma cuidado com o quanto de tempo você gasta com os programas de mensagem. Uma coisa que vale a pena é não usar no celular. O celular demanda mais tempo para você digitar. Usa as opções de internet, né? As opções do desktop do computador, o próprio web WhatsApp, o próprio Facebook tem lá como você só usar o Messenger ali. E mesmo assim, toma muito cuidado para não gastar mais tempo do que deveria. Outra coisa que as pessoas às vezes fazem é checar e-mail o tempo inteiro. Então, define horário de checagem de e-mail. Para quê? Para não responder e-mail toda hora. Se chega muito e-mail, você fica na tentação de responder aquilo. E você não precisa responder o e-mail no exato momento que ele chega. As pessoas, quando mandam um e-mail, elas sabem que aquilo pode demorar um pouco mais do que uma mensagem ou do que um telefonema. Se fosse urgente, a pessoa te ligava. Então, o e-mail eu posso olhar de vez em quando, olhar o que eu realmente tenho para responder e fazer isso 2, 3 vezes por dia. Pego um grupo lá, 1 hora do meu dia, respondo tudo de uma vez e depois volto para minhas atividades. Ficar respondendo e-mail toda hora vai tirar mais perguntas de e-mail e você não sai desse ciclo de responder e receber e-mail sem parar. Se eu vou trabalhar em home office, existem algumas peculiaridades no trabalho home office que é importante a gente avaliar e tomar alguns cuidados. Primeiro, buscar um local isolado. Né? Não ficar no meio da agitação da casa, porque você vai ficar disperso. Você vai ver as pessoas passando, você vai ver o cachorro correndo. Então, procura fugir desse ambiente disperso. Não fica naquele meio da confusão. E evite estar no meio das pessoas. Elas vão querer bater papo, elas vão te pedir coisa. Quando a gente está em casa, às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente não está trabalhando. Ah, dá para ir na padaria? Ah, você pode fazer não sei o quê? Ah, olha esse arquivo para mim. Não, você está trabalhando. Como que elas se virariam se você não estivesse lá? Então, toma muito cuidado com isso, né, das pessoas não interferirem. Elas não fazem por mal, claro que não. Mas quanto mais isolado você tiver, vai ser melhor para a sua produtividade. Agir como se estivesse trabalhando fora. Isso é um processo, né? Às vezes, quando a gente começa a trabalhar em casa, muita gente já se acostumou, mas a transição às vezes é complicada por quê? Porque você está na sua casa. Então, você tem que descobrir o que faz você estar trabalhando, o que liga o botão de modo trabalho. Por exemplo, eu sei que para eu começar a trabalhar, eu tenho que acordar, tomar banho, me vestir e ir para minha mesa de trabalho. Eu não consigo começar a trabalhar se eu não fizer esse processo de tomar banho, tomar um café e sentar para trabalhar. Tem gente que você começa lá de manhã, vou ver tal programa, aí começa a ver, não, vai começar outro programa, e não começa a trabalhar nunca. Às vezes é falta disso, de definir o que muda o botão para trabalhar. Então, tomar cuidado com esse efeito pijamão de estou em casa, beleza, vou ficar de pijama mesmo. Às vezes você não incorpora o lado trabalhar. Eu tenho uma história muito divertida, que é um amigo que fechou uma agência e foi trabalhar em casa. E depois de um tempo, a gente se encontrou e falei, e aí, tá funcionando? Como que foi? Olha, no começo foi difícil, mas agora eu descobri o que me faz estar trabalhando. Eu preciso botar terno. Eu tomo banho de manhã e coloco terno, eu não coloco gravata, mas eu preciso estar de terno para me identificar trabalhando.
Falei, tá funcionando? Beleza. Né? Mas, cara, é o que fazia ele se sentir trabalhando. Com o tempo, isso diminui. Né? Mas no começo, vamos identificar o que funciona para você para ligar o modo estou trabalhando. E ter horários definidos. Não só pelo lado que nem eu falei, de começar a trabalhar. Mas às vezes quando a gente trabalha em casa, a gente entra numa paranoia de